Olá, queridos irmãos, audiência do programa Tudo pela Graça, de todos os sábados às 14 horas. Hoje nós estamos aqui com o pastor Marcos Félix e a cantora Babi Garcia. Um programa maravilhoso, entrevista, enfim, louvor e inspiração para as nossas vidas. Fique conosco. Quando eu louvo, o medo se afasta, tua voz me acalma, eu não vou mais temer. Quando eu louvo, eu sinto teu soprar, trazendo vida em mim, cadeias vão quebrar. Deus do impossível, todo poderoso, nada impede o teu agir. És a minha força, minha esperança, tua voz ecoa em mim. Quando eu louvo, o medo se afasta, tua voz me acalma, eu não vou mais temer. Quando eu louvo, eu sinto o teu soprar, trazendo vida em mim, cadeias vão quebrar. Deus do impossível, todo poderoso, nada impede o teu agir. Oh, és a minha força, minha esperança, tua voz ecoa em mim. Filho meu, não pare de adorar. Filho meu, eu vou te enviar. As nações vão ouvir minha voz através do fluir do meu louvor em ti. Eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui. Filho meu, não pare de adorar. Filho meu, eu vou te enviar. As nações vão ouvir minha voz através do fluir do meu louvor em ti. As nações vão ouvir minha voz através do fluir do meu louvor em ti. Eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui. Pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, este é o programa Tudo pela Graça, todo sábado aqui trazendo mensagem, entrevista e inspiração. Nesta tarde eu estou aqui com o pastor Marco Félix. Marco Félix para uma entrevista que certamente vai mexer com o seu coração, com a sua vida. E pastor, já há quantos anos, pastor? Há 25 anos, pastor. Estou há 25 anos no ministério. Isso. O seu ministério atualmente é um ministério denominacional, né? Isso aí.
preside a Associação Batista Iguaçuana. Tem quantas igrejas aquela associação, meu? São 100 igrejas. 100 igrejas? Isso, 100 igrejas. É maior do que muitas convenções batistas no Brasil, verdade, sabe disso? É verdade, é verdade. Tem muitos estados cujas convenções não são tão grandes quanto a associação. Interessante que aquilo ali já foi uma convenção, uma associação só na região, isso, né? Isso, aí ela pegava Queimados, Mesquita, Belfor Roxo, Mesquita. Isso aí. E hoje não, hoje todas elas são grandes. São grandes, todas elas são grandes. Não sei se a maior é de Nova Iguaçu. Eu acho que hoje Belfor Roxense já é maior, né? Já é maior. Já foi chamada de Ridourense, não foi? Isso, Ridourense, isso mesmo. Belfor Roxense. Hoje ela é maior. Eu acho que tem muito mais igrejas, quase 200, se eu não me engano. Porque a área civil, o territorial também é maior, né? Mas há igrejas que estão em Nova Iguaçu e são da Belfor Roxense. Isso. E a Queimadense também separou de Nova Iguaçu? Separou. Hoje a Queimadense eu acho que tem 25 igrejas. Mas separou. Mesquita é outra associação ou faz parte? Outra associação deve ter mais ou menos umas 15, 17 igrejas também, mas separou. Preferiu separar. Mas hoje há uma ajuda mútua, né? Com esse movimento da Convenção Fluminense, há uma ajuda mútua de aproximação. A própria Nova Iguaçu tem duas associações, né? A Centenário e a BIG. A Centenário e a BIG. A BIG que é a sua? E que é a que eu estou. Quem segue a igreja. Isso aí. Puxa vida. Mas, pastor, Marcos Félix, é um privilégio ter o irmão aqui, que dirige a associação onde eu fui consagrado, na primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Pastorei lá a Igreja Batista de Ponte Preta, que hoje é a primeira Igreja Batista de Ponte Preta, enorme aquela igreja. É verdade, verdade. Muito boa, dinâmica. Depois que eu saí, dei posse ao Josélio me pastoreou até mais tempo do que eu, um pouco lá. E eu fui vice-presidente da primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu durante 2 mandatos seguidos, ao tempo já do Edgar, o primeiro e o segundo ano do pastor Edgar Barreto Antunes, que já está com Cristo, né? Mas, nesses 25 anos, o irmão tem trabalhado tanto na denominação, em termos pastoreando diretamente a igreja, quanto tempo? Na denominação eu estou apenas 4 anos, né? Eu sempre fui envolvido muito no pastoreio. Desde que eu fui para o seminário, eu saí do seminário e fui pastorear uma igreja em Nova Iguaçu mesmo. O primeiro ministério foi em Nova Iguaçu, né? A primeira igreja batista do Parque São Carlos de Nova Iguaçu, que fica na antiga estrada de Madureira. Depois eu fui para Minas Gerais, abri campo. Espírito Santo, estive com o pastor Luiz Martins Capetini. Lá, que ele é primo do Cláudio Capetini, que é de Caxias. E depois volto para o Rio, vou pastorear a primeira de Coelho Neto. Fico um tempo na Associação Norte Carioca. Eu sou oriundo da primeira de Irajá, criada ali pelo pastor João Falcão Sobrinho. João Falcão Sobrinho, lá. Poxa, intelectual. Ele que me mandou para o seminário, consagração e tudo mais. O seminário que você fez foi onde? Seminário Teológico do Sul do Brasil. Sul do Brasil. Isso, lá na Tijuca mesmo. Você pegou aquela época do curso de tempo integral ou só à noite? Na verdade, eu estudava manhã e noite. Eu aproveitei tudo, larguei o que eu fazia e ficava de manhã e noite lá. Não morei lá, mas ficava manhã e noite. Eu não tive o privilégio de estudar lá. Eu estudei no Betel, seminário de Betel. Muito bom. Eu formei em 71, fui consagrado em 72 e agora... Irmã Tabita? Tabita. Era que eu comecei o seminário no início da administração dela, que o Miranda Pinto tinha morrido no ano anterior. Ele morreu em 67, eu comecei em 68, né? Bom, como o irmão sentiu chamado para a área missionária, que é o irmão que trabalha mais fortemente, né? Na verdade, eu vou revitalizar uma igreja, né? Vou ser pastor dentro de uma comunidade em Nova Iguaçu chamada Grão-Pará. O pessoal vai lembrar do Grão-Pará porque o Grão-Pará sempre está nas páginas de jornais, nas grandes mídias, né? Porque sempre algo acontece lá. Algo de bom. Isso, diga-se de passagem, algo de bom, né? E aí nós fomos para lá revitalizar, a igreja estava um tempo sem pessoas se converterem ou chegarem e ficarem na igreja, mas depois de 9 anos lá, algo começa a acontecer através do trabalho social. Um trabalho de pano de prato de uma irmã rendeu, assim, muitas conversões para a igreja. A partir desse trabalho, vieram outros trabalhos sociais, como jiu-jitsu, alfabetização, inglês, massoterapia, cabeleireiro, uma série de coisas, informática.
E aí, a igreja aqui não tinha conversões, as pessoas começaram a chegar na igreja e pelos cursos que eram sociais, de graça, gratuitos, com voluntários também. Muitos deles nem eram formados, mas faziam aquilo há muito tempo. Tinha um irmão que ele foi motorista de bacana, que a gente fala, né? Ele falava fluentemente inglês, ele tem o desejo de dar aula, mas na minha igreja não deixam. Vem para cá dar aula. E aí começou a crescer isso, as pessoas vieram para a igreja e queriam conhecer mais. Aí vinham nos cultos, começaram a se converter e a igreja começou a evoluir nesse sentido. E aí a Convenção Fluminense me descobriu com esse trabalho social. Não tinha ninguém no Rio, no estado, que fazia esse trabalho. Nós não. Na minha época, quando a pessoa ia entregar uma bolsa ao necessitado, ela tinha que ficar no culto primeiro. Nós não fazíamos assim. Nós dávamos a bolsa, nós dávamos o curso, sem obrigatoriamente a pessoa estar no culto. Mas elas queriam, poxa, eles nos abençoam e não nos convidam para a igreja, não, quero conhecer essa igreja. E acabavam ficando. Então, por esse trabalho, o pastor Daniel Cunta, que é o coordenador de missões, falou: Marcos, eu preciso que você coordene a área de projetos especiais da Convenção Fluminense em missões estaduais. Aí nós estamos lá há 3 anos. É um trabalho muito profícuo, né? Porque especialmente dessas comunidades, né? Ambiente de pobreza. Né? Porque o Estado faz nada. Não, só as igrejas. Só as igrejas. Mas elas têm que fazer um trabalho de baixo para cima, não de cima para baixo. Sim. O evangelho é bom, é perfeito, é a salvação, tudo bem, mas quando não adianta você falar disso, de salvação, disso, aquilo, se o indivíduo está passando fome, né? A família passando necessidade. Mas se você chegar por baixo, ele vai olhar para cima. Sim. Né? Dificilmente, começando por cima, alguém vai olhar para baixo. É o que Tiago fala, né, pastor? Tiago fala, estou precisando do alimento. Vai a fé. Não. E as obras? E o que ele precisa para comer? O emprego. Então a igreja faz parte hoje do processo. Faz. E é muito forte. E a necessidade, especialmente nas grandes regiões metropolitanas, é muito forte. Muito. Porque o que tem de necessidade é algo que nós não imaginamos. O senhor falou de necessidade. Hoje em Nova Iguaçu, nós estamos ali na região do Palmares, quase 100 venezuelanos. E uma igreja que é da BIG, da associação, hoje cuida de quase 50 crianças que falam espanhol. E os irmãos estão com algumas dificuldades para isso. Então a gente está entrando lá agora para poder ajudar, que as crianças estão sedentas do amor. Vieram da Venezuela, refugiados, caem lá em Nova Iguaçu, quem diria? E se o Maduro continuasse no governo, dentro de 3 anos, metade dos venezuelanos estaria no Brasil. Porque eles vieram em grande quantidade. Sim. Tem venezuelano lá em Itaperuna, onde eu moro. É mesmo? Tem gente trabalhando no mercado lá, você vai conversar com o cara falando espanhol. É isso aí. Mas é assim, vai ser assim a vida toda. Você é verdade. Tem que começar pelo social, não vou dizer começar, tem que atuar. Tem que estar inserido, Tem que estar inserido no processo de evangelização. Verdade. Porque o reino de Deus não é só comida e bebida, eu sei disso. Sim. Mas é também isso. Isso, é. Porque Jesus Cristo, em seu ministério, ele não deixou de atender as pessoas em suas necessidades. Não. Essas que para nós são as secundárias, para eles eram as primeiras. Sim. E ele, o senhor falou do Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos ensina que ele deu à igreja essa questão de dar-lhes voz de comer. Esses dias eu preguei sobre esse texto, né? Que é um texto que mostra a multiplicação que Jesus, ela acontece, mas que no passado aconteceu com os profetas, Elias, Eliseu, com o trigo e tudo. Então, nosso Deus é o Deus da multiplicação. Eu tenho uma frase que a escassez, para nós crentes, ela não existe. Eu posso ter só um azeitezinho, mas nosso Deus é o mesmo Deus da multiplicação. Eu tenho que me colocar à disposição dele para que as coisas aconteçam. E quando eu me coloco com fé, aí Deus faz a coisa acontecer, mesmo em lugares tão ermos e difíceis. Porque não é fácil estar numa comunidade, os jovens e meninos, a gente fala, portando as suas vassouras e guarda-chuvas, né? Que são os fuzis. Não é fácil, dá medo. Mas o amor de Deus tira fora o medo, né? A gente vai para cima. É da dificuldade onde se vê realmente o amor de Deus manifesta. Na pobreza, na miséria, na dor. Sim. Não vai pregar o evangelho na Europa e países ricos para você ver o que é. É muito mais difícil do que você pregar na comunidade. Muito mais. Muito mais difícil. Muito mais. Eu tenho um amigo que
minha estada dentro da comunidade, Deus nos abençoou tanto que nos levou a uma parceria com a Children Ash, que é da Holanda. Então, nesse período de mudança na igreja, chegou uns holandeses lá no Grão-Pará, dentro da comunidade, os americanos. Ele falou, pastor, a Europa, ela se perdeu. E hoje é muito difícil pregar na Europa. Ele era um pintor, se o pastor quiser um dia trazê-lo aqui, o pastor Eric Wieser, ele era pintor do rei da Holanda, e ele era pintor da ONU, e ele veio fazer uma pintura em São Paulo para a ONU. E Deus fala com ele para deixar de pintar para o rei da Holanda, vender os iates que ele tinha e cuidar das crianças no mundo. E aí ele tem isso, ele começa a Children Ash na Holanda, e em São Paulo é atuação global. E eles atendem o mundo em todas as crianças no mundo. E hoje eles têm parceiros como a KLM, que é ligada à Air France. Então essas coisas começaram a acontecer conosco. O pessoal da KLM foram lá no Grão-Pará nos ajudar a construir salas, projetos, comprar computadores, tudo por conta de olhar para a escassez e falar, a escassez não pode nos parar. Porque, na verdade, o que nos para somos nós mesmos. Se nós olharmos, eu tenho só isso aqui, mas eu posso continuar porque Deus está conosco. O que Deus coloca nas mãos da gente é um princípio de alguma coisa grande, né? Como o senhor falou antes de começar o programa da sua faculdade. O senhor tinha uma ideia, tinha um sonho, tinha um monte de desafios, mas o senhor começou. Em Deus, por Deus e para Deus, a gente vence todas as barreiras. Como as ações sociais podem caminhar junto com a pregação do Evangelho? Eu costumo dizer que o trabalho social, eu chamo de o trabalho social missional, ele é muito mais forte, às vezes, do que a pregação falada. Eu creio até que para quem tem o dom da fala, como o senhor tem e outros têm, é muito mais fácil. Mas o pregar vida na vida, eu falo face to face, é muito difícil. E a ação social é isso, eu não preciso falar nada. Às vezes tem uma pessoa, eu vou citar um exemplo, senhor, tem um caso de uma criança que a mãe me chama e fala assim, pastor, meu filho hoje está no jiu-jitsu, mas com 6 anos de idade ele me pediu uma pistola para brincar, porque ele queria ser treinado para quando tivesse 10 anos ir para as ruas fazer o mal. Porque ele via os outros com os vassouras e os fuzis, né? Que a gente fala que são os guarda-chuvas. E agora ele tem 10 anos. Com 6 anos ele me pede uma pistola. Hoje com 10 ele me pede um kimono, porque ele quer ser um atleta de Cristo campeão. Não tem coisa melhor do que ouvir isso. Uma criança que seria mais um fascínora nas ruas, hoje ele quer ser um campeão, atleta campeão. Então isso muda vidas. Tudo de ruim que existe no mundo tem jeito. Eu creio que tem. Tem jeito e o meio é sempre o Evangelho. Sim, sim. Não tem política social, sim. Não tem filosofia, não tem nada. Educação moderna. Está nas nossas mãos. Está nas mãos. É verdade. O poder de Deus, sim. Ele opera em tudo, em todos. Verdade. Né? Só que precisa de alguém para fazer esse trabalho. Né? Esse trabalho nas comunidades é um desafio. Muito grande, muito grande. Tem pesado muito no irmão? Pesa, porque... Mas é um peso glorioso, né? Sim. A dificuldade para quem faz esse trabalho é que nem sempre você tem os recursos e você trabalha com... você tem que saber entender e ouvir os nãos. De 1000 pessoas que a gente busca ajuda, talvez dos 1000, um vai dizer sim. Porque é um trabalho, vamos dizer assim, sujo, entre aspas. Não é todo mundo que quer ir aonde o Senhor disse que iria. Nem todo mundo quer estar aonde as piores assim, pessoas da sociedade estão. Nem todo mundo quer doar o seu tempo numa correria enorme que o mundo está. E não quer se comprometer, nem se identificar com aquilo dele. Não, porque é difícil mesmo. Eu falei para um amigo uma vez que é pastor de uma grande igreja no Rio de Janeiro, eu falei, rapaz, você vai em tal lugar? E ele falou, rapaz, você faz uma pergunta difícil, é claro que eu vou lá. Eu falei, eu faço porque eu tive muitos casos de pessoas que eu convidei, na hora H, ela disse, eu não posso ir porque tem uma festa, morreu alguém, quase matou a família inteira, porque o lugar é difícil, e nem todo mundo quer acessar aquele lugar.
Existe uma zona de conforto, Também, apesar da dificuldade. Que é normal, é humana. Que é normal. Eu não tenho... Não quer abrir mão. Sim, não quer abrir mão da segurança que ele tem, não quer abrir mão dos sonhos que ele tem. Porque é aquela que os nossos sonhos, eles são os melhores que todos os outros sonhos do mundo. Que são meus. Verdade. Então, quando você chega, não, temos que ir lá pregar o evangelho e fazer, isso é coisa, é sonho seu, não é o meu. É só do missionário. É só do missionário. Eu não sou missionário, etc. Não usa a expressão dane-se, mas no fundo age como se estivesse usando isso aí. Verdade. Bom, e como é o seu trabalho de capelania hoje? Hoje nós estamos no estado do Rio de Janeiro fazendo trabalho de capelania prisional, e aí nós temos como Convenção Fluminense missionários que ficam lá às segundas-feiras no Degás e outros lugares. Às quartas-feiras temos a capelania hospitalar e tem um missionário que fica no Hospital da Posse, na maternidade, outros também, se eu não me engano, em Saquarema. Então, no Rio de Janeiro nós temos vários capelães. Fora a faculdade rural, temos um capelão lá que fica lá full time, lá praticamente todos os dias, lá na rural, que nós conhecemos. E estamos expandindo agora os treinamentos para que se possam ter mais voluntários. E aí, cada cidade, cada hospital, de Nova Iguaçu, a gente tem o da Posse. Mas tem um antigo de campanha, que não tem um capelão no de campanha, que é especializado na área de pulmonar e tudo mais. Então, a gente já está olhando para isso, porque o ideal é que tenha capelães em cada hospital, em cada colégio. Temos nos colégios também, em Cabo Frio, na região dos Lagos. Mas a gente quer chegar a todos os 92 municípios do nosso estado. Especialmente na Baixada, quer dizer, Rio de Certo e Campos, por aí, a capelania hospitalar, digamos assim, ela é muito séria, porque não é só dar atendimento a uma pessoa que está ali doente ou em estado terminal, tem também o pessoal que chega e é levado para lá por força do tráfico. E as reações contra a polícia. Então, essas pessoas não só precisam de atendimento na condição de doentes da saúde do corpo, mas do espírito, sobretudo. Verdade. É muito intenso o trabalho. Esses são os mais difíceis, que normalmente eles, quando estão nos hospitais, eles estão presos ali, né? E alguns até algemados, porque estão sob custódia, né? E um policial também ali. Ao lado. São poucos os casos que nos permitem chegar próximo desses que estão em custódia. Mas todas as vezes que nós pedimos para chegar, para dar uma palavra, porque assim, tanto que esses que estão nos hospitais quanto que estão dentro da comunidade, eles são muito acessíveis à igreja. O traficante, quando a gente entra numa comunidade, seja qual for, eu não tenho costume de entrar numa Maré, é outra região. Mas por trabalhar numa comunidade de Nova Iguaçu, eu sei como entrar na Maré. Então, quando eu chego lá com a Bíblia na mão e com panfletos, a tendência é que eles nos peçam já uma oração. Eu vivi isso dentro do Acari, quando eu pastoreei em Coelho Neto, nós chegamos em grupo, eles mesmos pediam, por favor, tio, ou pastor, e às vezes a pessoa nem pastor mas está com a Bíblia, ora por mim. Então, no hospital é a mesma coisa, principalmente no hospital, quando eles estão baleados, alguma coisa, eles estão ali... A questão do temor de Deus, ele independe até da questão absoluta da fé. É algo natural, porque nós viemos dele, né? Fomos criados por ele. Eu tenho uma experiência de um jovem que eu abordei, e ele começou a reclamar do Estado, reclamar da polícia, obviamente, e de outras pessoas. Eu falei, e você que tem que falar de Jesus? Ele começou a chorar. E começou a recitar vários versículos da Bíblia comigo. Falei, jovem, o que você está fazendo aqui? Aí chegou um rapaz que é o dono da boca, que não é dono de boca que louva, né? Que eu falo, de boca de nada. E ele, que é isso aí? Aí ele falou, não, é o pastor aqui, a gente está ouvindo uma palavra. E aí ele ficou quieto. Então, assim, a gente tem essa... A igreja tem essa abertura, né? E o temor de Deus ele é muito maior do que se pensa. Sim. É muito maior do que se pensa, muito maior do que a intelectualização evangélica construiu. Sim. Eu fico muito feliz que ainda hoje, né, a gente tem inúmeras denominações no nosso país, mas ainda hoje, como batistas, a gente é muito respeitado e consegue colocar a camisa amarelinha, e não só remete à seleção, mas remete o Cristolândia e tudo mais. Olho no olho e falar do Cristo no poder de Deus. Seja no hospital, no presídio ou mesmo dentro da comunidade.
Pastor Marcos Félix, é um privilégio ter o irmão aqui, conhecer, saber a sua atuação, do seu engajamento neste programa, Tudo pela Graça, deste sábado. Mas o irmão vai participar de um outro programa aqui, uma vertente diferente, que na verdade é tudo uma coisa só, mas é um fatiamento do projeto de Deus para o mundo. Amém. Obrigado, Deus abençoe, irmão. Amém. Eu que tenho que agradecer, irmão. É isso, meu irmão. Obrigado. Voltamos já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Chegamos ao bloco majestoso, a Bíblia livro por livro, sempre aprendendo, sempre entendendo, sempre sentindo o prazer que Deus nos concede quando tratamos da sua lei, das suas palavras, dos livros que ele comandou, né, que foram escritos por ele, só pelas mãos de pessoas, né, para a nossa edificação. Pastor Joaquim, qual é o livro de hoje? O livro de hoje é o livro de Gálatas, que alguns falam Galatas. É o 48º livro da Bíblia evangélica. É o livro da liberdade, 6 capítulos, 149 versículos, 15 minutos para lê-lo numa leitura corrida. Aliás, eu aprendi em 1971, já terminando meu curso de teologia no Seminário do Sul, aqui no Rio de Janeiro. Meu pastor saudoso, Dr. Nilson de Maros, pastor da Primeira Igreja Batista de Petrópolis, estava no acampamento de Rio Bonito, num encontro lá de quase 300 pastores no retiro anual da Convenção Batista Fluminense. E ele ligou para o seminário e me ordenou que largasse tudo para lá e fosse para Rio Bonito, porque estavam estudando lá como estudar a Bíblia com William Moore, Integração segundo o Novo Testamento. Eu fui, cheguei lá na terça-feira e realmente aquilo mudou a minha vida. E entre as coisas que eu aprendi é que a Bíblia pode ser estudada de 5 maneiras, deve ser estudada. Primeiro é ouvir, o dedo mindinho. Este dedo, o dedo de ler a Bíblia. Esse do meio de estudar a Bíblia. Esse daqui de meditar na Bíblia. Esse aqui de praticar a Bíblia. Então, é maneira de você dominar a palavra de Deus. E aqui na Rede Ágatos, nós trabalhamos para que o povo de Deus domine esse livro. E dominando o livro, a nossa própria personalidade é dominada a exemplo da imagem de Cristo, de Efésios 4, o verso 16 até 1 a 16, que fala do homem perfeito em Cristo. Essa carta, escrita pelo grande apóstolo Paulo, lá pelo ano 57, de Éfeso, para os Gálatas, ela trata da salvação pela graça. Ela trata da salvação pela graça, não pela nossa obra, mas pela justificação de Cristo. O verso-chave, capítulo 5, verso 1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que Paulo fala isso? Os cristãos daquela região estavam indo muito bem, mas de repente o pessoal de Jerusalém começou a mandar judaizantes para lá, e eles começaram a fazer a cabeça dos crentes, e eles começaram a ficar tontos, porque cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, são coisas diferentes. É claro que os judeus têm, assim, a preferência de Deus, mas nós fomos chamados pela graça de Deus, enxertados na oliveira viva, que é o povo de Israel, o povo de Abraão, e então a Igreja de Cristo tem um outro ramo, e esse ramo veio através do apóstolo Paulo. Essa carta que trata, portanto, da liberdade, escrita para os Gálatas, nela Cristo é retratado como o libertador divino. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos resgata da mão do inimigo, é Ele que nos prepara para a eternidade. E nessa carta nós somos vistos como libertos dessas coisas que procuram muitas vezes nos enredar e levar para caminhos que não são bons. Nessa carta maravilhosa de Paulo, a gente destaca aqui a identidade de Cristo. Paulo dizia: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a proporção que você e eu permitimos, porque depende de nós, que o Espírito Santo, que é o Consolador, trabalhe em nossa vida, trabalhe em nossa mente e nos use para a glória dele, tudo fica melhor. Aliás, é Paulo que fala lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, ele não ordenou, ele
motivou, ele, de certa maneira, orientou aos crentes para que colocassem a vida, o corpo deles no altar de Deus, ao invés de um cordeiro, o próprio corpo no altar de Deus para fazer a obra do Senhor. Esse corpo, habitado pelo Espírito Santo, leva você e a mim a experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus como instrumentos dele aqui na terra. Você e eu, se habitados pelo Espírito Santo, nós somos cristinhos, somos miniaturas de Cristo, somos clones de Cristo, como o pastor Heitor trata no belíssimo livro dele, Clonagem Humana, que está se espalhando para o mundo todo. Tem alguns segredos aqui que eu não posso falar, não é, pastor? Certo. Mas, na verdade, Cristo quer o seu corpo, o meu corpo, a nossa vida, com tudo que o corpo tem, mente, alma, o próprio espírito humano, habitado pelo Espírito de Deus, para que aqui nós representemos condignamente o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse livro também ele fala da igualdade no reino de Deus. No reino de Deus não há judeu, não há gentio, nós somos todos aqui escravos de Cristo, porque nele, em Cristo, nós fomos libertados. Portanto, é uma mensagem poderosa da unidade do corpo de Cristo na terra, da unidade do povo de Deus na terra. Os filhos de Abraão e os gentios enxertados nessa família, a família de Abraão, tornando-nos, portanto, um só povo, o povo de Deus, a família de Deus aqui na face da terra. Paulo trata também da questão do fruto do Espírito, no capítulo 5 e 6, quando ele fala para nós não nos entregarmos à libertinagem, mas nos entregarmos a Cristo e a Deus para fazer a sua vontade, fazer aquilo que lhe é agradável. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos combater o bom combate que está à nossa disposição, permitindo-nos fazer isso pelo poder do Espírito Santo trabalhando em nossos corações, para que, habitados pelo Espírito Santo, representando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós possamos promover essa liberdade que só Cristo pode dar pelo seu Espírito a todos quantos se submeterem a Ele. Que o programa de hoje, a mensagem de hoje, rápida, como esquiador aquático no mar ou no rio, possa ajudar você e a mim a vivermos a liberdade para a qual Cristo nos chamou e libertos trabalharmos para Ele como servos e servas, como escravos conquistados por Ele, e que somos aqui, na verdade, troféus dele que seremos apresentados ao Pai quando a nossa liça, a nossa luta, a nossa batalha aqui na terra terminar. Deus abençoe você e a mim, Deus nos abençoe aqui na nossa rede Ágatos, Deus nos abençoe para que, em tudo pela graça, nós experimentemos a graça de Deus de maneira concreta na nossa própria vida. Amém. E sejam a graça e a misericórdia sobre você, meu querido telespectador, e sua família também. Voltamos já já. Tudo pela graça de Deus. A velha vida se foi, o novo chegou pra ficar. Cristo é renovação, tudo se fez novo aqui. Um novo ser sou em ti, Senhor, desse mundo me despedi. Tua graça me transformou, tudo se fez novo aqui. Eu sou uma nova criação, em teu amor encontrei redenção. Todo passado ficou pra trás, em Cristo tudo novo se faz. Teu amor é meu guia, tua luz é minha
luz é minha trilha, trilha. Em teus braços encontro paz. Tudo se fez novo aqui. Teu amor é meu guia. Tua luz é minha trilha, trilha. Em teus braços encontro paz. Tudo se fez novo aqui. Tudo novo se faz. Tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos, telespectadores do programa Tudo Pela Graça. Nesta hora eu recebo aqui a cantora Babi Garcia. Babi, você não só canta, mas você compõe, né? Sim. Estou vendo aqui no seu histórico, você tem mais de 50 canções. Sim. Composição é o seu forte? Eu gosto muito, muito de compor. Assim, toda vez que eu tô ali no meu secreto com Deus, Ele vai me dando... Às vezes a música inteira já vem, ou então eu vou pegando pedacinhos de música e depois Ele vai me falando coisas que acabam a música depois de semanas, mas eu tô compondo sempre. Então eu tenho 50 músicas escritas, mais lançadas, a gente tá aí lançando mais ou menos metade do que eu já lancei. Você já está envolvido com música desde 18 anos de idade. Sim, sim. Você nem era evangélica ainda, diríamos assim. A gente começou a frequentar a igreja, eu tinha 6 anos. 6 anos, sim. Hoje em dia eu tenho 17 e eu comecei a fazer aula de canto aos 6. Aos 8 eu Você cheguei... tem isso tudo, 17 anos? Já tive isso também, sabia? Passou um tempinho, né? Você é de qual igreja? Sou da CB Rio, Comunidade Batista do Rio. Comunidade Batista do Rio de Janeiro. Ah, tá. É bastante grande essa igreja, né? É. Gabi, você percebeu que o seu chamado estava ligado à música e ao ministério. Quando foi logo de chofre, logo da entrada, quando você conheceu o evangelho, já sentiu esse impulso para a música? Então, como eu cresci na igreja, desde os 8 eu estava no ministério de louvor. Mas, assim, cantava sem entender o que eu estava fazendo. Eu sabia que Deus me amava, sabia que eu queria amar Deus, então eu já estava cantando. Mas eu acho que o entendimento veio mesmo, eu já tinha ali uns 12 anos. Como foi começar tão cedo na composição? Você falou que compor para você é algo que surge dentro da intimidade com Deus, na relação íntima com Deus. Como foi isso para você, essa experiência? O que você sentiu, o que você percebeu quando sentiu que era o seu grande negócio? Produzir, compor e cantar. Sim, na verdade, quando eu tinha uns 12 anos, era durante a pandemia, eu estava passando por um momento difícil, assim como todo mundo passou, né? E foi aquele período, assim, que eu não estava entendendo para que eu tinha sido criada, quem era Deus na minha vida. Eu estava, assim, buscando algo maior. E aí foi quando eu entendi que era Deus que eu procurava, aquele espaço no meu coração. E aí eu busquei Ele, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar mais. Coisas que, assim, eu sempre ouvi na igreja, mas nunca tinha realmente buscado o Senhor. E Ele me deu minha primeira composição. Foi uma música chamada Dias Difíceis, que fala um pouquinho da pandemia, dos dias difíceis que a gente passou e da esperança que a gente pode encontrar em Deus. O bom é que, nesses momentos, vou usar uma expressão que não existe, é um neologismo horrível, né? É nessas baixuras que nós passamos a ter uma intimidade com Deus e encontramos a mostra do que caminho devemos seguir, né? Sim. Foi assim com você? Foi exatamente assim. Foi assim com você. Suas músicas nascem, portanto, dessa intimidade com Deus, desse encontro com Deus, né? Você é jovem, né? Está com 17 anos, está começando a vida. E, se Deus quiser, que seja longa e produtiva. Amém. E para a honra e glória de Deus. Amém. Você tem algumas referências. A Aline Barros, por exemplo, é uma referência sua, né? Sim, é uma referência. Quando eu comecei a fazer aula de canto, minha professora sempre me mostrou as músicas da Aline, então eu sempre gostei de cantar. Acho que uma das primeiras músicas que eu comecei a cantar era Ressuscita-me, uma das mais famosas da Aline Barros. Você integra o cast da Graça Music, né? O seu mais recente produto é Meu Tudo, não é? Isso. O que significa para você essa música? Meu Tudo foi uma música que eu comecei a escrever para falar sobre como Deus, Ele é tudo na vida de um cristão e Ele também quer estar em tudo que a gente faz. Então é uma música que fala muito da gente depender do Senhor todos os dias. E ela tinha uma letra assim diferente. Eu tinha me baseado naquela passagem onde Agar tá no deserto e aí ela tá passando sede ali com o filho dela.
E aí Deus ajuda ela encontra água. Então eu tinha feito uma música falando disso, mas depois, quando a gente chamou o Rafa, que é quem gravou comigo, esse cantor, a gente sentiu na hora da gravação de mudar totalmente a letra. Então eu e ele, a gente foi mudando, e aí virou uma música que não fala dessa passagem, mas fala do amor de Deus, fala sobre ele ser tudo pra gente. Mas o sentimento é o mesmo. O sentimento é o mesmo, de mesmo, depender né? de Deus. Já esses momentos de fragilidade, esses momentos de desespero até na vida das pessoas, daquelas que servem a Deus, nada mais são do que oportunidades de nos aproximarmos de Deus, né? Sim. E a música tem um encanto maravilhoso, porque é a verdade, é a mensagem produzida com maviosidade. Então ela chega ao coração, às vezes, de um modo muito mais tranquilo do que uma mensagem verbal, agressiva até. Você tem tido experiência de feedback, ou seja, de retorno, de como as pessoas têm se sentido bem ouvindo as suas músicas? Sim, com certeza. A gente sempre recebe comentários nas minhas redes sociais, até pessoas assim que estavam afastadas de Jesus e aí encontraram a minha música e aí sentiram a presença de Deus de novo. É uma grande bênção, assim, poder ver que Deus está usando as minhas músicas, usando a minha vida, e eu sou, assim, um vaso nas mãos dele, então... A Bíblia diz que Deus opera tudo em todos, né? Ou seja, ele não tem dificuldade alguma de escolher pessoas, de capacitar pessoas, de operar nas pessoas para os fins dele. E às vezes nós nos assustamos com o que ele faz através da nossa vida. Sim. Já chegou a perceber isso? Sim, é isso que eu sinto. Assim, quando eu recebo às vezes testemunho de meninas jovens, mais novas que eu, falando... Por exemplo, uma vez eu estava numa igreja cantando e aí veio uma menina falar comigo ao final: Babi, eu tenho o sonho de fazer a mesma coisa que você está fazendo. Quando eu crescer, eu quero ser cantora gospel, eu quero cantar para Jesus. E eu fiquei só na minha cabeça, que bom que eu disse sim para o chamado que Deus tinha para minha vida, porque agora eu vejo que tem meninas mais jovens que eu que estão querendo seguir nesses mesmos passos. Então, glória a Deus por isso. Isso é muito bom, porque nós vivemos um mundo onde o descompasso, ou seja, sair do caminho certo, é o mais usual, é o mais comum na sociedade. Né? A sociedade está podre. E, sobretudo, no meio da sociedade, a juventude está num estado temerário, né? Sim. E quando a gente vê assim uma jovem cantora, compositora, vivendo na dependência de Deus e com uma mensagem que cause, repercuta positivamente dentro dessas vidas, isso é bom. Porque no reino de Deus nós não trabalhamos por quantidade, nós trabalhamos por qualidade. Sim. Fulano fez muito. Muito o quê? Às vezes é muito barulho, né? E pouco fogo, né? Um pouco tiro, né? Muito barulho e pouca bala, né? E às vezes faz-se aparentemente pouco, mas com efetividade, com qualidade. Sim. Você está sentindo que Deus está conduzindo você nessa direção? Sim, de trabalhar com qualidade? Sim. Deus abençoe você como uma jovem cantora, para a Amém. honra e glória de Deus. Amém. Abençoe sua família, seu pai, sua igreja e enche o seu coração de alegria e de vontade de servir a Deus mais e mais, tá? Amém. Felicidade para você, Obrigada. tá? Deus abençoe você. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, queridos irmãos que participam conosco do programa Tudo Pela Graça. Agora chegamos ao bloco Li Gostei. Um bloco precioso porque todos os sábados aprendemos algumas coisas, crescemos um pouco no conhecimento, né? E no contentamento de estar ouvindo e discutindo sobre coisas boas. Para esta tarde, vamos lá. Quais são as nossas frases de ouro? Se Deus existe, você lhe deve muito mais do que uma vida moralmente decente. Tim Keller. Muito mais, né, pastor Heitor? Porque eu sempre lembro, toda manhã, de Lamentações 3, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã, suas misericórdias não têm fim. Então, se Ele existe, Ele colocou aquelas misericórdias para que eu pudesse levantar, hoje o Senhor estivesse aqui, nós estivéssemos aqui. E aí, levantamos. Só que existe uma série de condições que permitem a vida no planeta Terra que nós nem percebemos isso, como a gravidade, a distância da Terra do Sol, a questão da oxigenação do ar. Tudo isso Ele nos dá, não cobra e são condições favoráveis para nós estarmos aqui. Devemos muito mais a Ele. Muito mais. A questão de uma vida moralmente decente, isso aí
obrigação de todo mundo, independente de ser filho de Deus, ser crente ou não. É dever. É dever, é um dever puro e simplesmente. Mas para nós a situação é diferente, porque a existência de Deus para o crente é diferente da existência de Deus para o incrédulo. As pessoas, em geral, e até muitos crentes, tomam a Deus como um quebrador de galho. Ele existe para servir. E tem muitos pregadores hoje que ensinam isso. Não, você tem que exigir de Deus, você tem que pedir a Deus. Eu vi um deles dizendo, Deus tem a obrigação de lhe atender. Deus não tem obrigação de lhe atender ninguém. Ele já dá muito pra gente antes da gente levantar. Eu gosto muito de Mateus 5,45, que diz que Deus faz com que o seu sol, tem uma expressão ali interessante, que é o seu sol. Ali é um genitivo no grego, ou seja, o pertencimento é dele. O sol é dele. É dele. O seu sol nasce sobre justos e injustos. Ele nos dá de presente para toda a humanidade, ele não faz diferença nenhuma entre ninguém. Isso, né? Antes da gente levantar, já está lá o sol. Antes de tudo começar no universo, Deus já tinha essa regra sobre todas as coisas. Né? Uma próxima frase interessante, também essa é de Rick Wilkerson. Parece que lidamos bem com o fato de Jesus ter nos salvado. Ok, isso é legal, é muito bom. Mas achamos que temos de sustentar-nos sem Ele. Há muito tempo atrás que eu escrevi um livro chamado Síndrome de Lúcifer, não é? Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. As pessoas confundem a independência e autonomia com liberdade. Deus nos deu liberdade, Gálatas 5. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Só que a liberdade é paradoxal na vida cristã. Ela só se realiza quando eu cumpro minhas responsabilidades na obediência a Cristo, senão não tenho liberdade perfeita, me torno escravo. E aí eu acho que devo ser independente, acho que devo ser autônomo, quando já existe uma teonomia, a lei de Deus já está posta. A lei de Deus já está ali. E eu só obedecendo ela, me torno livre e consigo viver uma perfeita vida. Mas então, somos sustentados por Ele, não por nós mesmos. Então não há nada de bom que possamos fazer para que vivamos de acordo com os planos de Deus. Somente obediência. Somente obediência. Tem uma expressão muito interessante na Idade Média, que depois Bonhoeffer vai resgatar, que é Deus ex machina, não é? Aquela ideia de um mecanismo que trazia uma figura como que de Deus diante de um determinado teatro mambembe. E aí essa expressão vem para a teologia como Deus como uma alavanca de emergências para explicar o que eu não consigo explicar ou para entrar como uma alavanca de emergência na minha vida. E tem gente que pensa num Deus ex machina. Só vou acionar Deus como uma alavanca de emergência na minha vida. E não é legal isso. Deus virou servo. Virou servo. Ele não virou servo. Paulo César cantava no Logo, né? Quem antes era servo, agora acha-se Senhor. E é uma inversão de valores. E no nosso meio, mesmo, lamentavelmente, mesmo no meio evangélico, no meio dessa pleia de obreiros, de pregadores midiáticos, tem muitos que se consideram irmãos mais velhos de Jesus Cristo, ou seja, estão mais próximos de Deus que a média geral. Um Jesus 2, um Arcanjo Miguel, alguma coisa assim, né? Alguma coisa parecida, né? Mas vai chegar a oportunidade deles sentirem na pele que não é nada disso. Um dia vão prestar conta. Vão. Mais uma frase, li e gostei. O sucesso do passado pode ser tão paralisante quanto o fracasso do passado. Pode, é verdade. Eu acho que sempre que eu penso em alguma coisa orbitando em torno desse eixo, eu lembro da carreira de um jogador de futebol. Eu acho que nos ensina muito. A gente, como é Brasil, chamado por alguns de país do futebol, a gente vê o jogador de futebol e entende principalmente, por exemplo, que se o jogador fez sucesso num time, não significa que ele vai fazer sucesso no outro. Para mim, na minha concepção, craque é aquele que vai jogar bem em qualquer time, independentemente de onde estiver. Um paradigma, eu acho que é o Zico. Seja aqui, seja na Itália, seja no Japão, jogou bem e até hoje ele não se garante no sucesso do passado. Não. Ele é uma pessoa que está tendo novas realizações, novos projetos, septuagenário já. O sucesso do passado dele, além de não garantir o sucesso de hoje em dia, não o engessa. Ele continua vivendo a vida do dia a dia e a gente tem que aprender com isso. Porque cada tempo tem as suas realizações, ou as realizações são relativas a cada tempo. O amanhã eu não serei essa mesma pessoa que sou hoje. É verdade. Eu não jogo bola, nunca joguei. Quando jogo tênis velho eu jogo bem, da janela, né? E isso deve servir para nós tanto no sentido de nos incentivar a ser quem Deus deseja que a gente seja hoje, o dia de hoje, um primeiro ponto. E o segundo, eu vi uma coisa no ministério, pastor Heitor, que algumas situações, por exemplo, às vezes os meus familiares, a gente saía de algum local e saía de um ministério e olhava
no tempo posterior e falava, puxa, a igreja tomou outros contornos que não foi aqueles pretendidos. Eu sempre conversava com a minha família, converso ainda e digo, olha, no nosso tempo, fizemos o que era para fazer, onde Deus nos plantou. Nós temos uma responsabilidade no tempo onde estamos. No tempo estabelecido por Deus, está acabado. Se você fez a sua missão, cumpriu, que maravilha. Você vai seguir para outra missão. E aquele local vai seguir com a missão que desejou mas tem também. gente que fracassa num pastorado, não sou culpando o camarada, várias circunstâncias, sai ali arrasado. Sai incompatibilizado com o ministério dali para frente. É verdade, não deve acontecer isso, é outra história, é outro momento, é outra coisa. Se passado prestasse, Cristo não teria morrido na cruz, porque ele morreu exatamente por causa da constância do pecado, né? É verdade, e estamos aí hoje com Deus, hoje na nossa vida, buscando o que tem para nós hoje. O passado ajuda-nos a olhar para o que aconteceu, mas tem que ser um incentivo para um futuro melhor. Exatamente, e para o não fazer. Né? Para não fazer as mesmas coisas. Isso. Mas não que o meu passado podre, diríamos assim, eu não tenho um passado tão podre, mas não prestava também não, né? Mas o meu passado não pode engessar o meu futuro. É verdade. Certo? De maneira alguma. Ok, voltamos já já. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Procurei o amor, mas não o encontrei. Mesmo sem perceber, já me esperavas. Desde antes do mundo, teu amor me escolheu. E o meu coração agora é todo teu. O meu tudo só tu és. Eu quero me lançar aos teus pés. Como filho que se rende a ti, entrego o meu viver. Eu abro a minha porta pra ti, por favor se sente aqui. Que venha o teu reino e tua vontade seja feita em mim. Nova vida me deu, trouxe transformação. E aquele peso eu já não carrego mais. Pagou tudo por mim, me mostrou seu amor. E hoje é livre, eu sou do pecado. Tu és tudo, sem ti eu sou nada. Que tu cresças, eu diminua cada vez mais. O meu tudo só tu és. Eu quero me lançar aos teus pés. Como filho que se rende a ti, entrego o meu viver. Eu abro a minha porta pra ti, por favor se sente aqui. Que venha o teu reino e tua vontade seja feita em mim. O meu tudo só tu és. Eu quero me lançar aos teus pés. Como filho que se rende a ti, entrego o meu viver. Eu abro a minha porta pra ti, por favor se sente aqui. Que venha o teu reino e tua vontade seja feita em mim. Tudo pela graça, todos os sábados às 14 horas no YouTube. Obrigado. Tudo pela graça.